Oi, meus amores, boa noite. Tudo bom? Então, hoje a gente tá no 12º dia, 13º dia. Isso, 13º dia do desafio. Tem hora que começa a dar tilt, né? Estamos na reta final e, e aí, hoje eu fiquei com vontade de falar uma coisa que me perguntaram no privado, sobre essa coisa, né, quando a criança não quer escovar dente, por exemplo. Ah, tem uma disciplina, tem uma ferramenta da disciplina positiva que a gente chama do quadro de rotinas. Ela é daquelas também que eu acho que todas as famílias deveriam ter, com crianças de todas as idades, como adolescentes também. Ela vai muito ao encontro daquilo que a gente fala na disciplina positiva, que as crianças precisam ter limite. Limites, eles são importantes porque eles acabam passando uma sensação de segurança para a criança ou para o adolescente. Mas aquilo que a gente defende, né, na disciplina positiva é que esses limites sejam colocados de uma forma respeitosa. Como, por exemplo, a gente falou da questão de perguntar, fazer perguntas curiosas ao invés de mandar, né? Lembra que a gente falou que quando a gente, né, até adultos, quando recebe uma ordem, né, quando tem alguém mandando a gente fazer alguma coisa, tem um impulso natural do nosso cérebro entrar num estado de resistência, sabe? Então, mandar nem sempre é a melhor das soluções, não gera essa empatia, não gera essa colaboração natural. Perguntas curiosas, né, perguntas reflexivas, sim, elas trazem esse olhar. E o quadro de rotinas é excelente para essa questão, né, de não ficar mandando, mas sim usar perguntas. E também ela é ótima nessas questões de não ficar mandando a criança faz isso, faz aquilo, aquelas coisas rotineiras, sabe? Hora de tomar banho, hora de escovar dente, hora de comer, hora de fazer dever de casa, enfim. Ela é excelente ferramenta para isso. Como que funciona o quadro de rotinas? Você vai fazer o seguinte, você vai convidar seu filho ou sua filha para vocês juntos criarem uma lista. Primeiro começa com uma lista de atividades que têm que ser feitas, né? Você pode, depende da criança, depende da rotina, mas você pode fazer um quadro de rotinas do dia inteiro, tipo as rotinas da manhã, da tarde e da noite, ou você pode separar um quadro de rotina matinal, noturno, enfim, ver o que fica melhor, né? Depende da quantidade de tarefas e de coisas que tem para serem feitas. E aí vocês vão pensar em todas as tarefas. Coloca lá. Hora de dormir, hora de tomar banho. Antes de dormir tem que colocar o pijama. Se vocês têm o hábito de contar história, né? Ler historinha antes de dormir, coloca lá. Hora de leitura. Hora de jantar, hora de fazer dever de casa. Hora de se arrumar para ir pra escola. Tudo isso coloca, né? Tipo, programadozinho qual que são as ações que devem ser feitas. E aí depois vocês vão colocar ela na ordem. Tem gente, e aí vem a questão da criatividade, né? A ideia é que este quadro ele esteja visível em um lugar que a criança veja. Então, depende muito da idade, porque, por exemplo, se a criança já sabe escrever, ela mesma pode escrever, ela mesma pode, com a ajuda, né, do pai ou da mãe, faz um quadro, coloca lá cada etapa, na sequência, né, para não confundir a criança. Se quiser, dá para dividir. Se estiver fazendo um quadro de rotina geral do dia todo, divide lá manhã, tarde e noite. A criança pode escrever, se ela sabe escrever. Se ela não sabe escrever, ela pode desenhar, se tiver essa habilidade artística. Outra opção que tem muito é recortar da revista, ou pegar uma foto na internet, né? De crianças fazendo aquela atividade. Mas tem uma coisa que conecta muito, que eu já vi alguns pais, algumas mães fazendo, é tirar foto da criança fazendo aquela atividade e colar no quadro de rotinas lá na ordem, né, das atividades. Mas é uma coisa que leva tempo, então às vezes eu não quero falar faz assim porque conecta mais, que dá super certo, porque aí às vezes tem pais e mães que travam no tipo, mas tem que tirar foto, aí tem que revelar, aí tem que não sei o quê. Começa a ter muita demanda, muita função, e aí trava, né? E a ideia é tornar o negócio mais simples possível.
Então pode ser escrevendo, pode ser desenhando, pode ser pegando foto da internet, daquelas atividades, né, desenhos da internet, pode ser tirando foto da criança, o que for melhor. E, e aí o quadro vai estar lá exposto, né, com a criança sabendo quais são as atividades que são para ser feitas naquele momento. Uma coisa também que eu já vi que funciona muito é sobre crianças pequenininhas que não tem nem noção de hora nem nada, né? Que não tem essa noção de tempo ainda. Criança com 2, 3 anos de idade, ela não tem muito essa noção. E aí, eu já vi uma mãe que ela pegou um relógio, ela colocou... Depois eu vou colocar no grupo a foto. Ela colocou bolinhas coloridas para a criança saber o que é a hora de o quê. E essas bolinhas coloridas, elas estavam lá no quadro de rotinas também, onde que era aquela atividade. Então a criança via o relógio, sabia que o ponteiro estava, sei lá, na bolinha amarela, ela ia no quadro de rotinas e via o que tinha que fazer lá amarelo, entende? E isso começa a dar para a criança um senso de organização. É muito bom para o desenvolvimento dela, sabe? E também é muito bom para não entrar naquela coisa da resistência que a gente estava falando aqui no início. Por quê? Porque ao invés de você ficar mandando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, já falei, vai escovar dente, já falei, vai tomar banho. Você pergunta para a criança, o que o quadro de rotinas está dizendo para a gente fazer agora? É como se o quadro de rotinas passasse a ser o chefe, o general, assim, né? Que de uma forma lúdica ele traz a informação do que tem que ser feito sem ficar cobrando, sem ficar num tom de mandar. E aí não abre espaço para gerar essa resistência no cérebro da criança, né? E é uma coisa que ela construiu junto, né? Isso é importante, tá, gente? A gente fala em respeitar, então inclui a criança, inclusive, na confecção desse quadro, para ela se sentir empoderada disso, tá bom? Que mais? E aí tem outra coisa. Se não funcionar, porque aquilo que a gente fala no início, as crianças precisam de um treinamento, precisa de um tempo para elas se habituarem, para elas se acostumarem. Pode ser que não dê certo, mas o que eu digo é persistência. Que com o tempo a criança vai entendendo que aquilo agora é um novo mecanismo, que aquilo ali faz parte da vida dela, e ela vai cedendo, até porque ela vai se sentindo mais segura, né? E ela vai colaborando. Mas nos primeiros momentos, quando não funcionar, eu também aconselho que a gente, como pais, como mães, educadores, a gente saia um pouco desse lugar autoritário de trazer essa coisa do obedecer, né? Que é um pouco do que a gente estava falando ontem também. E usam o bom humor. Então, eu acho que eu nunca vi, assim, nenhum pai, nenhuma mãe até hoje, eu não vi, ou não me lembro, de ter relatado que o bom humor não funcionou, sabe? Sei lá, inventa uma história, alguma coisa que a criança não quer escovar dente, inventa algo do tipo... sei lá, como que o dinossauro escova dente? Será que você sabe imitar? Será que você sabe escovar dente igual o dinossauro escova o dente? E aí leva para esse mundo, assim, de imaginação da criança, né? Aquela coisa do abraço também, a criança tá fazendo alguma malcriação, alguma coisa assim. Vem cá que eu vou te dar um abraço de urso, vamos ver como é que o urso abraça. A criança não quer fazer alguma coisa? Faz um jogo, vira aquilo ali, faz virar um jogo, assim, vamos ver quem consegue fazer isso primeiro e tal. Então, trazer para esse mundo divertido, mágico e lúdico da criança também é importante. A gente se esqueceu, como adultos, ao longo do tempo a gente vai se esquecendo como brincar, como se divertir, né? E a gente esquece que a criança, o mundo da criança é muito mágico, gente. É aquela coisa do filme, assim, da Cinderela, aquela coisa que tudo é lindo, sabe? Tudo é muito fácil. E é assim o mundo deles, né? Tudo bem que essa não é a nossa realidade, mas eles ainda estão na fase infantil, eles ainda estão nesse momento que é importante ter esse mundo lúdico para eles. Então, de vez em quando, a gente entrar neste mundo lúdico também é importante, não só pra gente, mas também para eles e para a conexão, né? Que a gente quer gerar com os pequenos. Tá joia, gente? Essas são as reflexões das ferramentas de hoje. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo. Um beijo.